Olá, você que nos acompanha aqui no canal O Tempo. Nós separamos para você os melhores momentos de O Tempo News desta semana. Então, fique com a gente e saiba os principais fatos e análises que movimentaram a semana. É só continuar aqui. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesse domingo que a Polícia Federal instaure inquérito para apurar o destino de quase 700 milhões de reais. O montante foi repassado por meio de mais de 900 emendas parlamentares entre 2020 e 2024, mas só que sem o registro dos planos de trabalho. O Tribunal de Contas da União vai ter 10 dias para identificar cada emenda e enviar os dados à Polícia Federal. Dino ainda não ordenou que bancos públicos criem contas específicas para esses repasses e evitem saques diretos no caixa. Os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nordeste receberam ofícios para implementar as mudanças e relatar o andamento em até 30 dias úteis. As chamadas emendas PIX, que aceleram o repasse de recursos do orçamento para estados e municípios, vêm sendo questionadas pela falta de mecanismos de transparência. Só para o orçamento deste ano de 2025, estão previstos 50 bilhões de reais em emendas entre individuais, de bancadas e também de comissões. É muito dinheiro que sai sem dizer para onde está indo, né, Luciane Landim? Esse é o grande questionamento que o Supremo Tribunal Federal faz em todo esse debate que acontece em torno das emendas parlamentares, né, Síria? Esse assunto está na Suprema Corte desde o ano passado, em ações que estão nas mãos do ministro Flávio Dino, que no ano passado chegou inclusive a bloquear recursos até que fosse garantida a transparência e a rastreabilidade desses recursos, e a gente segue então até agora com esse impasse, como a gente acabou de ver nessa notícia. Quando a gente fala de transparência e rastreabilidade, para a gente explicar o que é isso, né? Emendas parlamentares são instrumentos que destinam recursos ali para comunidades, para cidades, para que sejam aplicados em programas específicos. E aí a gente tem saúde, educação, turismo, cultura, a gente tem várias áreas. E esses recursos, eles não são ilegais. O quantitativo deles pode até ser questionado por algumas alas, mas não são recursos ilegais. O que foi verificado pelo Supremo Tribunal Federal e que foi alvo de questionamento era justamente que esses recursos, eles estavam sendo jogo político, eles estavam sendo usados como jogo político ali em articulações e não da forma como eles deveriam ser usados. Então, por exemplo, a gente tinha um recurso enviado por um parlamentar para uma certa cidade, mas sem a transparência do processo que esse valor, que esse recurso percorreu até ser aplicado, ou às vezes nem a garantia de que ele foi realmente devidamente aplicado. Então, a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal foi nesse sentido, assim como a rastreabilidade, que é identificar exatamente quem destinou o recurso, quem recebeu o recurso, como que esse recurso foi aplicado. É realmente uma prestação de contas que vai do início ao fim. Então, essa ação, essa nova decisão de Flávio Dino, ela vai no sentido de tentar garantir justamente essa transparência e essa rastreabilidade dessas emendas. Isso, inclusive, que foi alvo de grande impasse com os últimos presidentes do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados e do Senado, justamente porque é um instrumento, emendas parlamentares são um instrumento valioso para parlamentares, justamente porque é como eles levam recursos para a base em que eles são eleitos, em que eles conseguem votos. Mas é justamente isso. O pedido do Supremo Tribunal Federal é para que seja garantido transparência, para que esses recursos sigam um percurso correto e sejam realmente aplicados da forma como a lei determina que eles sejam aplicados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou agora à tarde que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Quem tem mais informações para a gente agora sobre esse assunto, direto de Brasília, é a repórter Luciane, a editora de política, né, Luciane Landim. Lu, como é que vai ser feito esse monitoramento do ex-presidente, hein?
Síria, indefinido ainda, porque, como você citou, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi assinada ali na parte da tarde, e ela tem a determinação para que a Polícia Penal do Distrito Federal faça esse monitoramento em tempo integral para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro realmente está cumprindo a decisão imposta a ele, né, essa restrição. Nesse momento, ele está em prisão domiciliar e, segundo o despacho de Moraes, esse monitoramento ele deve ser feito, então, por essas equipes da Polícia Penal do DF, evitando exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas de esfera domiciliar do réu, ou seja, de Jair Bolsonaro, ou perturbando a vizinhança do condomínio onde o ex-presidente mora. Então, é um monitoramento determinado por Moraes ali do equipamento para garantir que realmente Jair Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar. A gente lembra que o ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica, né? Mas por que eu falei que é uma situação ainda indefinida? Porque agora há pouco, já na parte da tarde, a Polícia Federal, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ele enviou uma manifestação a Moraes, ministro do STF, avisando que para garantir a efetividade desse monitoramento da prisão domiciliar de Bolsonaro, é preciso colocar agentes dentro da casa do ex-presidente. E Andrei Rodrigues, ele explica por quê. Diz que a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro, ela envia informações para esse monitoramento de forma virtual, mas que problemas podem acontecer, como, por exemplo, o chip falhar, a internet cair ou mesmo haver interferências deliberadas, segundo esse relatório, esse despacho do diretor da PF, para atrasar a detecção de violações das condições, o que daria tempo para uma eventual fuga de Jair Bolsonaro. O diretor da PF detalha mais, diz que para esse monitoramento, como foi determinado por Alexandre de Moraes, essas medidas exigiriam um destacamento de vários servidores para atuarem física e ostensivamente no condomínio em que Bolsonaro mora e também nos acessos a esse local, que para garantir a eficácia demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, o que poderia gerar um grande desconforto em contrassenso a essa determinação para não incomodar a vizinhança ou entrar nesse espaço privado de Jair Bolsonaro. Como alternativa, então, a PF disse que seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência de Jair Bolsonaro e indicou que há precedentes para isso. Então, a situação agora, nesse momento, a gente tem essa determinação da parte da tarde do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente tem essa manifestação também da Polícia Federal ao ministro. A gente, claro, precisa esperar agora alguma nova manifestação de Moraes. Até o momento segue válida, então, essa determinação à Polícia Penal do DF. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado começa na próxima semana, na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde o dia 4 de agosto. Essa medida foi decretada após descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar as redes sociais. Serão 5 dias de julgamento, sendo a primeira sessão, portanto, no dia 2 de setembro. Como dissemos, começa às 9 da manhã e segue até às 7 horas da noite, mas com um intervalo ali de meio-dia às 2 da tarde para o horário de almoço. Os réus a serem julgados são apontados como integrantes do núcleo crucial do processo da trama golpista. Ao total, são 8. Entre eles, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, também Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, também Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, General Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa,
Walter Braga Neto, que é ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022, Tenente-Coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os membros dos núcleos 2 e 3, acusados pelo gerenciamento das ações da organização criminosa e também apontados por planejar ações táticas, também se tornaram réus no processo que apura a suposta trama golpista. Mas, neste caso, ainda não há uma data para o julgamento. Agora, no caso do núcleo crucial, os votantes que integram a corte são Alexandre de Moraes, ministro que é relator deste processo, o Flávio Dino, Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. Eles devem proferir os votos nesta ordem. A condenação ou absolvição vai ocorrer com o voto de pelo menos 3 destes 5 ministros da primeira turma. Agora, como que será de fato este rito, né? Muita gente está se perguntando, fica essa curiosidade, fica essa dúvida, né? Como que será esse processo ritual neste dia? Quem tem mais informações para gente sobre essa questão, direto de Brasília, é a Ana Paula Ramos. Ana, os trabalhos vão começar bem cedo, né? 9 da manhã. Isso mesmo, no primeiro dia já começa às 9 horas, o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, vai abrir a sessão, em seguida ele passa a palavra para o relator da ação, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ler o relatório ali com o voto dele, em seguida vai abrir a palavra para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusatório, né, que vai fazer a acusação dos réus, em seguida para as defesas, né, lembrando que são 8 réus, todos os advogados ali vão ter o seu tempo para poder também fazer sua defesa final. E em seguida que os ministros vão votar na ordem que você já comentou, sendo o Flávio Dino, Carmen Lúcia, o Fux e, por último, o presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Só lembrando que todos esses réus eles vão ser julgados juntos, mas os votos serão separados, ou seja, eles podem ter penas diferentes, então, né, em cada voto ali os ministros vão dar uma abordagem diferente de acordo com a participação do réu nessa suposta trama golpista. Síria. Agora, Ana, nós divulgamos até recentemente aqui, né, que foi aberto o prazo para o credenciamento para acompanhar esse julgamento na próxima semana, que tem atraído os olhares de todo o Brasil, né? Como que as pessoas vão poder acompanhar? Vai ter uma transmissão especial, principalmente neste dia, no início ali do julgamento, na terça-feira? Isso, vai sim. Quem quiser presencialmente, né, o STF até abriu o credenciamento, não só para as defesas, os advogados e para a imprensa, mas quem quiser acompanhar também pode se inscrever lá no site do STF, mas também quem não puder, né, estar presencialmente aqui em Brasília, no plenário da primeira turma, que também só tem 120 lugares ali, não é tão grande assim, pode acompanhar tanto pelo site, no portal do YouTube, né, no canal do YouTube do STF, como também pela TV Justiça, Síria. Tá certo, então é só procurar lá por TV Justiça, né? Joga no YouTube, portanto, que esse julgamento vai ser transmitido ao vivo, portanto, para todo mundo acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Bom, e falando em julgamento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mandou recados a aliados por meio das redes sociais às vésperas do julgamento do pai dele. O parlamentar reclamou de nomes da direita que já se colocam como candidatos à corrida presidencial para o ano que vem. Ele não citou nomes, mas os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, do Partido Novo, e também Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, fizeram eventos, de lançamentos de pré-candidaturas. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem se comportado cada vez mais como candidato em eventos públicos e também privados, E então, o Eduardo Bolsonaro, ele escreveu o seguinte na rede social X: eu vou abrir aspas aqui para a fala dele, há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial.
E de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir Jair Bolsonaro, isso não será feito pela força nem com base em chantagem. Fecha aspas aí, portanto, para a fala de do deputado Eduardo Bolsonaro, na rede social X hoje, portanto, Ana Paula Ramos. O Eduardo, transmitiu essa mensagem aí, não está gostando nada de nomes da direita que estão se colocando como candidatos, como esses casos aí que a gente disse de Zema, de Caiado, também no caso do Tarcísio de Freitas, Síria, é muito interessante essa movimentação, como já todo mundo está de olho, na verdade, em 2026, Então, o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele está inelegível, não importa o que ele diga, não existe nenhum cenário em que ele possa reverter essa inelegibilidade para a eleição de 2026. Então, os candidatos ali, os aliados dele, já começam a brigar para ver quem vai ser o candidato escolhido por ele para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026. O nome mais forte até o momento é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele tem o apoio ali dos partidos do Centrão, mas o Eduardo Bolsonaro, principalmente, ele quer que seja alguém da família e de preferência que seja ele, Então, por isso, ele vem adotando esse discurso de ataque a esses possíveis candidatos, Principalmente esses governadores, como você comentou, o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior também do Paraná, porque eles têm se lançado candidatos, mas eles estão tentando se afastar, se distanciar de Jair Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro critica muito isso, diz que eles são oportunistas, que eles precisam defender também o legado do governo Jair Bolsonaro. E isso é muito curioso também, porque essa movimentação, o nome do Tarcísio agora já está mexendo também com a esquerda. O presidente Lula ontem comentou na reunião ministerial, quando ele foi cobrar ali uma fidelidade dos partidos do Centrão que ocupam ministérios, ele já falou que Tarcísio é o rival do governo em 2026. Então ele já lançou o Tarcísio como um alvo, tanto do governo como de parlamentares, da esquerda de um modo geral. O Tarcísio já está sendo visado como o rival. E o Centrão apoia muito o nome dele porque vê uma candidatura competitiva, com chance de vitória. Então, eles estão já articulando. E outra informação também interessante é que o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, ele é um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, foi ministro do governo dele, mas ele é um dos principais entusiastas da candidatura de Tarcísio e ele busca ser o vice nessa chapa. E o presidente Lula comentou sobre isso ontem na reunião ministerial e ele disse que Ciro Nogueira quer ser vice de Tarcísio porque não teria chance de se reeleger como senador pelo Piauí, Síria. Tá certo, Ana. Ana que volta com a gente daqui a pouquinho. Bom, e sem falar nisso tudo que o Tarcísio está à frente aí, é governador de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, então já sendo visado, como a Ana bem disse, pelo presidente Lula. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido ao cargo pelo presidente Lula. O mandato de Gonet, que tomou posse em dezembro de 2023, só terminaria em dezembro deste ano. E a decisão da recondução ocorre às vésperas do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta participação na trama golpista. Agora, o Procurador-Geral da República deve passar por uma nova sabatina no Senado Federal, que vai ser definida pelo presidente da casa, que é o Davi Alcolumbre. Isso para ser, de fato, reconduzido ao cargo. Agora, ele precisa de uma quantidade mínima de votos aí para que isso aconteça, Ana Paula Ramos? Qual que é essa quantidade, hein? Isso, Síria. Ele precisa de 41 votos, lá no Senado para conseguir essa recondução. E assim, chamou a atenção, esse momento que o presidente Lula escolheu para assinar a recondução dele, sendo que o mandato dele vai até dezembro e acontece às vésperas do julgamento, da suposta tentativa de golpe lá no STF, mas o governo alega que, na verdade, veio nesse momento por ele ser alvo da lei Magnitsky, lá dos Estados Unidos, que pretende caçar o visto aí de algumas autoridades que eles veem que estão perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Síria.
Tá certo, Ana. Bom, e sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com o especialista em Direito Público, o professor Carlos Barbosa. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao Tempo News. Muito obrigada por atender o nosso pedido, por estar aqui conosco hoje. E eu já começo perguntando para você quais são os principais elementos de prova que podem pesar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse julgamento da próxima terça, hein? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, falando a respeito de mais um tema de grande relevância para o nosso país. É um tema que afeta a política de uma maneira geral, né? As provas, elas são muito robustas. Não são apenas retóricas, não são apenas linhas de acusação, mas as provas obtidas pela Polícia Federal nas investigações contra o ex-presidente da República são provas muito contundentes. Isso já foi dito em várias vezes, inclusive nas decisões fundamentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, nas decisões tomadas em relação ao ex-presidente. Então, essas provas, elas são muito contundentes. Elas não ficam adstritas apenas às manifestações feitas por demais envolvidos nessa ação. A gente não está falando só de delação premiada, como muito se diz por aí. Não, existem elementos probatórios que foram obtidos com a investigação da polícia, né, na captação de dados em celulares, em computadores, e provas apresentadas pelos delatores. Só lembrando que a delação por si só ela não tem uma validade jurídica para condenar, tem que vir acompanhadas de provas em relação àquilo que foi dito pelo delator. Então, nós temos, assim, uma série de provas robustas e, provavelmente, seguindo a lógica, apesar de processo judicial não ter tanta lógica assim, mas seguindo a lógica de uma investigação robusta e alegações já manifestadas pelos ministros em processos envolvendo o presidente, provavelmente ele vai ser aí condenado, né, na decisão que vai ser proferida aí nos próximos dias. A mega operação da Polícia Federal realizada hoje foca na desarticulação de um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, comandado pelo PCC, que é o primeiro comando da capital. A operação é considerada a maior da história do Brasil contra o crime organizado. As autoridades levaram em conta a cooperação das polícias dos estados e a amplitude da operação batizada de Carbono Oculto. A Força Tarefa Nacional conta com cerca de 1.400 agentes que cumpriram mandados de busca e apreensão e também prisão em 8 estados. Essa mega operação é a junção de 3 operações e aconteceu em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O grupo sonegou mais de 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais, segundo autoridades da Fazenda de São Paulo. Essas irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e também distribuição de combustíveis no país. O esquema tem lesado não apenas os consumidores que abastecem os veículos aqui no país, mas toda uma cadeia econômica ligada ao setor. O PCC agia na importação irregular de produtos químicos para adulterar os combustíveis. Os investigadores identificaram mais de 300 postos de combustíveis que atuam nessas fraudes. Já o setor estima um impacto maior em cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo e em torno de 2.500 estabelecimentos. A Receita Federal também identificou ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio de 30 bilhões de reais controlados aí pelo PCC. Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro de São Paulo por meio de membros infiltrados na Avenida Faria Lima. De acordo com os auditores, esses fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio, portanto. Mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas
Então, são focos aí dessa operação suspeitos de crimes contra a ordem econômica, também a adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação conseguiu chegar na sofisticação do crime. A sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. São muitas camadas, por exemplo, envolvendo fundos fechados, né? Em camadas em que, para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando, Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de 1.000 postos de gasolina, 4 refinarias, mais de 1.000 caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível, geralmente adulterado. Às vezes a adulteração começa na importação, fraudada muitas vezes. Ou seja, é um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível, e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que, apesar de a operação conseguir ordem de prisão para 14 alvos, apenas 6 foram encontrados. A suspeita de que informações tenham vazado, mas o Rodrigues confirma, que a investigação vai prosseguir. Nós acabamos de prender mais uma pessoa, são 6 presos agora, em Santa Catarina, é isso? Em Santa Catarina. Acabou de ser presa agora, mas de fato eram 14 mandados, prendemos 6, e aí a equipe que deu cumprimento vai reportar isso à nossa base, e se houver indício, como você sugere, de vazamento, naturalmente nós vamos investigar e trabalhar para evitar que isso aconteça nas nossas investigações e com os nossos parceiros também. Agora eu repito, há 14 mandados, só 6 encontrados. Não é eu diria, uma estatística normal das operações da Polícia Federal. E, portanto, com o retorno das equipes, que igual as equipes vão às residências, enfim, aí preciso relatar o que foi encontrado lá, o que não foi. E aí sim a gente vai poder ter mais elementos para dizer, enfim, ou inferir que possa ter havido vazamento. E nessa hipótese nós vamos fazer a investigação para apurar se houve. O presidente Lula afirmou que a mega operação desta quinta-feira é a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história. Em uma postagem nas redes sociais, Lula enfatizou a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado na estrutura do Ministério da Justiça. Está aí o post do presidente Lula, Ele começa dizendo ali que a população em todo o país assistiu hoje a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado da nossa história até aqui, em atuações coordenadas que envolvem a Polícia Federal, Receita, Ministérios Públicos Estaduais. Foram deflagradas, portanto, 3 operações simultâneas nos setores financeiro e de combustível, envolvendo 10 estados.
E aí ele fala do trabalho integrado, iniciado com a criação no Ministério da Justiça do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, que permitiu acompanhar toda a cadeia e atingir o núcleo financeiro que sustenta essas práticas. E ele finaliza ali sugerindo, portanto, uma atuação em coordenação e seriedade para dar segurança às pessoas e estabilidade à economia. Portanto, o post do presidente Lula sobre essa mega operação realizada hoje. Bom, e agora nós vamos conversar com o advogado e consultor sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o Eduardo Pazinato. Eduardo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando como que o senhor avalia a importância dessa operação, a Operação Carbono Oculto, no combate ao crime organizado no Brasil. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sem dúvida é uma operação fundamental que pode contribuir para aprofundar a capacidade do Estado brasileiro fazer frente a um crescimento das organizações criminosas que cada vez mais exploram aquilo que a gente tem nominado de novas fronteiras econômicas. Hoje não mais e tão somente os mercados ilícitos de drogas, armas, movimentam recursos e retroalimentam o poder econômico, político, territorial dessas organizações, mas também a economia formal, a economia lícita é capturada por esse tipo de organização criminosa, que, como se percebe nesta mega operação, exige também do Estado brasileiro, em forte articulação com o setor privado, uma resposta mais coordenada, mais sistêmica e que possa, ao agregar inteligência, tecnologia e justamente fortalecer os mecanismos de controle, fiscalização e regulação dos mercados também formais, se possa atingir seguindo o dinheiro, mas também seguindo os vários produtos que são comercializados nas diferentes cadeias econômicas exploradas pelas organizações criminosas. Essa operação, ela foca em uma dessas cadeias, que é a cadeia de combustível, né? Mas há vários outros produtos, serviços da economia formal que vêm sendo apropriados pelo crime organizado e que também merecem a continuidade ou aprofundamento desse tipo de operação integrada, coordenada pela União em articulação com os estados, com o Ministério Público, Receita Federal, COAF e vários outros órgãos fundamentais nessa iniciativa. Doutor, boa noite. Lara, aqui de Brasília. A minha pergunta é: onde os órgãos de segurança falharam para que a gente chegasse nessa mega operação e nesse aparelhamento do mercado formal pelas organizações criminosas? Olha, eu te diria que nós falhamos como sociedade. Por óbvio, o Estado brasileiro não conseguiu fazer frente ao longo dos últimos anos ao refinamento, à sofisticação, à profissionalização da exploração do setor econômico em diversas frentes e cadeias de valor pelo crime organizado. Vários aspectos, né, várias causas estão na base dessa atuação deficiente, mas eu diria que o foco da atuação da segurança pública sempre se concentrou, e obviamente precisa priorizar também os delitos, os crimes patrimoniais, a criminalidade de rua e, sobretudo, aqueles que levam ao resultado morte, os homicídios, as lesões corporais seguidas de morte, mas a essa camada, eu diria, tradicional do crime no Brasil, é preciso agregar maior nível de inteligência, maior emprego de tecnologias e uma coordenação mais sistêmica dos diferentes órgãos de segurança, justiça, regulação, fiscalização, para fazer frente justamente ao descobrimento e à exploração de novas fronteiras econômicas, inclusive na economia formal, pelo crime organizado. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, pediu por ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para exercer o mandato dos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em território norte-americano desde fevereiro deste ano, alegou que tem realizado diplomacia parlamentar naquele país.
Eduardo também citou a pandemia de Covid-19 como um precedente claro de exercício remoto do mandato. Não se pode admitir, eu estou agora abrindo aspas aqui para o que ele, na verdade, justificou, né? Não se pode admitir que o foi assegurado em tempos de crise sanitária, deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda. Fecha aspas, foi parte do que afirmou Eduardo Bolsonaro em ofício enviado a Hugo Mota e que ele também publicou na rede social dele, que a gente está colocando aí para você. E em outra parte desse ofício, Eduardo afirmou, abre aspas, ser alvo de perseguição política. O risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia, fecha aspas, diz aí outro trecho deste documento. Na quarta-feira, Eduardo participou à distância de uma subcomissão da Câmara. Hugo Mota ainda não havia se pronunciado até agora há pouco, né, sobre esse pedido aí do deputado federal. Nos Estados Unidos, Eduardo tem pressionado, né, o governo norte-americano a impor sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. A ofensiva resultou, inclusive, né, como todos sabem, taxas aí de 50% sobre produtos brasileiros, na revogação do visto também de ministros da Corte e na sanção de Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. A atuação de Eduardo em território norte-americano passou a ser alvo de um inquérito, né, que apura coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No dia 21 de agosto, ele e o pai, Jair Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal por coação no curso do processo que apura a participação do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado. Bom, então a gente vai voltar a conversar agora com o especialista Ricardo Souza, né, para que ele nos ajude a tentar entender melhor sobre a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Ricardo, do ponto de vista jurídico, né, é legalmente possível, portanto, que um deputado federal exerça aí o mandato de forma remota a partir de outro país em um contexto que não seja uma emergência sanitária, como a pandemia? Eu vou responder inicialmente já de forma direta e depois eu vou explicar um pouco, delongar mais a resposta. Sim. A resposta é não. Não é possível. Realmente existiu precedente na época da pandemia, por conta de uma questão óbvia, né? O risco de aglomerações e as sessões presenciais da Câmara dos Deputados, nós temos que pensar aqui que só de parlamentares nós estaríamos falando de 513, fora os assessores, fora a estrutura toda, de seguranças, quem organiza tudo ali, que seria necessário para que se realizasse. Então, assim, era uma situação realmente extremada. E, obviamente, o deputado ele tem o direito de tecer os argumentos que ele melhor entender. Mas, do ponto de vista lógico, prático, não há qualquer comparação ao momento que nós vivemos hoje a uma pandemia. E por hoje é só. Até a próxima semana.